Sudra Gordo Kadromam Pekor Che Sudak Drupche Jinje Lapche Jesus Guru Pema Sije Hom Hom Arjen Yujinub Jansan Pema Gesadon Pola Yatsen Chugi Nyudrumye Pema June Jesudrak Pekor Che Sudak Drupche Jin Jesus Si Hom Arjen Yujinub Jansan Pema Gesardon Pola Nyudrumye Pema June Jesudrak Cordon Kadromam Pekor Che Sudak Drupche Jinje Lapche Jesus Guru Pema Sije Hom Hom Arjen Yujinub Jansan Pema Gesardon Pola Yatsen Chugi Nyudrumye Pema June Jesudrak Cordo Kadroman Pekor Che Subdak Drupche Jinje Lapche Jesus Guru Pema Sije Hom Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Drola Penche Sanje Drupashok Sanje Chodan Sochi Chodan La Dagni Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Drola Penche Sanje Drupashok Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Drola Penche Sanje Drupasho. Boa noite. Bom, hoje à noite a gente vai começar a olhar o que anunciaram na divulgação do curso mesmo, né? Que é as 5 sabedorias. E a gente vai olhar a primeira, que
que é super interessante, né, que é a mandala de Akshobhya. Então, assim, por exemplo, né, se diz que o Buda ele deu 84 mil ensinamentos. Aí teve uma vez um praticante que ele sentou e disse assim, não, é impossível, porque se ele ele deu ensinamento dos 35 aos 80, se ele deu 84 mil ensinamentos, dividido por não sei bem o que, ele teria que ter dado tantos ensinamentos a não sei quantos minutos, isso é... Aí tem alguém que perdeu tempo, né, pra fazer isso. Mas na verdade, 84 mil é como se fosse uma alegoria, né, assim, deu um monte de ensinamento. Não sei por que 84, mas enfim, é para ser um monte, né. Esses 84 mil, eles representam uma super variedade de meios hábeis, né? Uma super variedade de abordagens. Cada uma dessas abordagens ela vai ser interessante num certo momento, né? Então, por exemplo, se a gente está super reativo às coisas, se você disser para a pessoa que aquilo é a mente dela, a pessoa vai dizer, ah, tá, sei. A pessoa não vai nem querer ouvir, né? Então, dependendo de como que andam as coisas, talvez o mais prudente seja a pessoa se retirar. Tipo, olha, dá um tempo, assim, vai dar uma volta, respira, né? Vai ver outras coisas, depois tu volta, né? Então isso, tradicionalmente, e claro que aqui eu estou fazendo apenas uma alegoria, porque isso vai ganhar detalhes extremamente precisos, mas a abordagem que vai ser conhecida como Hinayana, ela vai dizer isso, olha, não se aproxime muito daquilo que possa lhe perturbar. Então procure se retirar para um local mais protegido, alguma coisa mais isolada, evite entrar em contato com qualquer confusão. Só que tradicionalmente, como os budistas eles também ficaram muito presos dentro da bolha do budismo, aquilo para eles às vezes ganhava o sentido sim, era pior que debate político assim, né? Então às vezes tinha baixaria, tinha umas coisas assim, né? Então eles começavam a se acusar assim, né? Então, por exemplo, aí quem fazia isso era considerado os Hinayana. Aí os Hinayana são aqueles, quase uma seita assim, né? Eles que vivem lá. Só que, claro que quem diz isso não são os Hinayana, né? Sempre são os melhores. Aí sobra para os outros. Aí estão os Mahayana. Os Mahayana eles já vão ter uma postura assim, olha, tudo bem, isso é complicado. Mas a gente pode aspirar a se liberar disso, a gente pode fazer práticas para se purificar disso. A gente pode começar, no mínimo, ainda que isso não seja verdadeiro nesse momento, a gente pode começar a imaginar que a gente quer que aquela pessoa também se libere um dia. Então eles já têm uma vantagem aqui nesse ponto, porque eles introduzem já um pouco da vacuidade dentro do assunto. Eles vão introduzir também a compaixão de forma muito mais direta, né? Muito mais clara. Então o Mahayana ele vai trabalhar muito nisso. E ele vai trabalhar nessa perspectiva a longo prazo da pessoa atingir a liberação a partir de um conjunto de práticas que ela faz. Mas aquilo, se é apresentado de forma muito gradual, aquilo tem um processo que é como se fosse quase um efeito, né? Porque eu fiz práticas, eu virei budista, então eu atinjo a liberação. Então aquilo tem um processo um pouco matemático, que às vezes pode parecer, né? Dentro do Sutrayana principalmente. Só que no Vajrayana, tudo é apresentado de forma muito direta, muito instantânea, né? Só que nem sempre a gente tem um pouco de fundamento para conseguir captar isso que está sendo passado, né? Então, por exemplo, eu tenho ela era minha tutorada, não é mais. Enfim, ela ficou um tempo no SEB, assim, tipo uns 3, 4 anos, né, que eu acompanhei ela. Aí ela se conectou com o Thiago do Gompa e começou a fazer práticas Vajrayana, assim, né? Tinha uma conexão com essa coisa do Vajrayana, das deidades, de visualizar. Ela começou a fazer, hoje ela está morando lá. Só que aí ela estava lá um tempo já, e um dia ela se apaixonou, assim, perdidamente. Ela pensou, pai, agora o que eu faço, né? Porque lá só tinha as deidades, né? Aí ela começou a rezar para as deidades e aquilo parecia não funcionava. Aí ela voltou para as apostilas do SEB e começou a olhar 12 elos, né? Aí começou a olhar assim, né? Como é que é aquele do Prajnaparamita mesmo, né? Que, enfim, isso deveria ser a base mesmo do Vajrayana, né?
Deveria ser o chão do Vajrayana. Isso é como sempre foi. Só que nos dias de hoje nem sempre isso é apresentado assim, né? Isso às vezes é apresentado de maneira assim, pega, né? E a pessoa pega aquilo e não sabe bem como é que aquilo se relaciona com aquilo que a pessoa está vivendo. Então o Vajrayana, para ele funcionar, ele vai precisar de uma base. Senão a pessoa vai olhar para aquilo e vai pensar, e aí, o que eu faço com essa deidade aí? Eu já rezei, mas não funcionou, e aí? Então o Mahayana ele precisa de uma base. Essa base, o Vajrayana tem que ter uma base. Essa base é Mahayana. Agora, se o Mahayana não tiver essa base do Hinayana, a pessoa vai se ferrar, porque ela vai encontrar coisas que ela acha que dá conta, ela não vai dar conta. Então ela vai precisar de um bom senso de vez em quando saber que ali é melhor não entrar, porque eu talvez não tenha ainda as ferramentas assim, né? Então o caminho ele se completa dentro desse grande mosaico, né? A gente não deveria pensar que são coisas estanques, mas são coisas que se complementam. Então aqui também, né? Então isso aqui está sendo apresentado de uma perspectiva que a gente não vai assim, a gente parte de um local quase que de, como dizer, é como se a gente geralmente partisse de um local um pouco de uma sensação um pouco de falta, né? Em que a gente não tem qualidades, a gente não tem nada. E a gente então vai procurar algum lugar como se a gente começasse a mendigar essas qualidades. Só que aqui a gente vai partir do princípio, que não é um princípio teórico, mas ele é um princípio que a gente vai tentar reconhecer mesmo, que essas qualidades elas já fazem parte da gente. Só que a gente está se atrapalhando um pouco na maneira como que a gente vai lidar com elas, né? Como que a gente tem lidado com elas. Então a Akshobhya, por exemplo, que é a sabedoria do espelho, o que ele vai trazer para a gente, né? Por exemplo, a Akshobhya, ele representa uma capacidade nossa da gente conseguir ver as coisas sem julgamento, sem preconceitos, com uma mente aberta, brilhante, precisa, capaz de manter uma sensação de integridade. Então, como que seria assim, ver sem julgamentos e sem preconceitos? Então, a gente, quando olha para esse ponto, a gente descobre que, quando a gente olha para as coisas, a gente sempre tem um conceito formado de antemão sobre como que as coisas são, ou como que elas deveriam ser, né? Então, tem muitos relatos, assim, alguns deles um pouco chocantes sobre isso, né? Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de olhar, assim, por exemplo, na história, especialmente na antropologia, é como que ocorreu esse encontro de povos que aparentemente não suspeitavam da existência de outros, assim, né? Como, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, né? Aí esses portugueses, eles cristãos, eles quando encontraram alguns indígenas, eles não sabiam bem o que era aquilo, né? Os indígenas daqui também ficavam olhando para os portugueses, vindo naquelas coisas estranhas que eles também não sabiam muito bem o que eram, e aí aquilo ficou assim, eles ficavam se olhando um tempo, né? Então se dizia que, por exemplo, os cristãos que acreditavam nessa coisa da alma eterna, de que quando morria tu ia para o céu, o que eles fizeram? Eles capturaram alguns indígenas daqui, os tupinambás, alguns índios que viviam no litoral, botaram dentro dos navios e despacharam para a Europa, para o Vaticano e outras autoridades assim, científicas da época, né, que vocês devem imaginar, fazerem alguns testes para ver se eles tinham alma. Se quando eles morressem eles iriam para o céu. Em contrapartida, os daqui também estavam meio desconfiados com os portugueses, porque eles olhavam para aqueles corpos brancos, aqueles olhos claros, eles não sabiam se eles eram humanos tal como eles se pensavam humanos. Então alguns deles se deram ao trabalho de pegar alguns portugueses, afogar, para ver se eles boiavam. Para então, se eles boiassem, eles então seriam humanos a princípio, né? Ou pelo menos parecido com eles um pouco, né? Então na antropologia tem essa máxima que o preconceito é a coisa mais bem compartilhada do mundo. Porque todo mundo, quando olha para alguma coisa, sempre olha desde um lugar. E esse lugar nunca está visível para a gente. A gente olha para as coisas e pensa, fulano é assim, aquilo é assado. O grande ponto que acontece aqui é que o instrumento de medida, assim, a unidade de referência pela qual a gente olha para o universo inteiro é o nosso próprio parâmetro, né? Então, o senso de normalidade depende de quem está dizendo as coisas, né? Então isso vai sempre ficando assim, a gente vai olhando para as coisas sempre a partir de experiências prévias que a gente teve e a gente começa a olhar, né? Então a gente vai ter esse super desafio, né? Que é assim, como é que a gente pode olhar para as coisas
se não livre de preconceitos, pelo menos não achando que aquilo que a gente está vendo é tudo, né? Como que a gente faz para conseguir, ao olhar para o outro, a gente conseguir ver além do impacto inicial que brotou dentro da gente, ou dessa imagem interna que apareceu dentro da gente, né? Então isso é um desafio. Então o Akshobhya, ele vai trazer essa reflexão. Aí o que acontece? Quando nós nos manifestamos de forma confusa, nós manifestamos raiva. Uma incapacidade de ver o outro no lugar dele. Ou seja, raiva seria assim, 2 pontos. Incapacidade de ver o outro no mundo dele. Isso seria uma definição de raiva. Por quê? Porque a raiva, ela sempre, como é que ela surge, né? Ela de diferentes modos. Por exemplo, um deles é que a gente tem uma certa visão das coisas e a gente não está disposto a abrir mão daquilo. A gente está fixado. Quando a gente delimita um certo território em que aquilo tem que ser desse jeito, instantaneamente a gente cria o mundo inteiro como possível ameaça para esse nosso querido território. Então, o outro nem sabe que ele é uma ameaça. Porque se ele simplesmente chegar perto, fizer qualquer coisa, aquilo a gente já olha meio assim. Ou seja, a gente não está olhando para o outro, a gente está olhando para o outro dentro do jogo que a gente está jogando, né? Então a raiva ela vai surgir disso, né? O fato de que a gente está o tempo inteiro jogando um jogo uns com os outros e a gente nem comunica para o outro quais são as regras do jogo. A gente assim, imagina que ele deve saber, enfim, é óbvio, né? Porque claro, como que tu não sabe, né? Enfim, isso é senso comum, afinal, não é? Então isso começa a confusão, porque é como se o problema básico do Sansara fosse comunicação, assim, né? Os seres não se comunicam. Eles têm uma dificuldade de se comunicar, porque as pessoas elas vão imaginando coisas, elas vão pensando, vão planejando, e aquilo não é assim, não é nenhuma questão apenas de verbalizar, né? É uma questão de como que aquilo se comunica em diferentes sentidos. Então, quando o outro faz alguma coisa que a gente ou não gostaria, ou que a gente não imaginava, ou que a gente não esperava, ou que a gente não quer, ou qualquer coisa assim, a gente naquele momento é muito provável que a gente não esteja vendo como ele estava imaginando, né? A gente não está vendo a partir da trajetória dele, a gente não está vendo a partir do lugar dele, mas sim desse nosso lugar. E aí a gente começa a ser crítico, começa a ser autoritário, começa a ser perfeccionista, a gente começa a ficar preso a visões rígidas sobre as coisas. Então fica essa pergunta assim, né? Então, por exemplo, ao olharmos para o outro, para o mundo, eu estou verdadeiramente olhando para o outro, ou apenas o vejo como uma peça dentro de um jogo que eu estou jogando? Essa é a base de todos os conflitos. Então fica essa pergunta para a gente, né? Porque a gente vai descobrir que a gente tem essa dificuldade de conseguir apreciar o mundo do outro. Porque a gente sempre, muito provável que a gente carregue um julgamento se aquilo está certo, se aquilo está errado. Ou então, uma outra coisa que acaba acontecendo muito facilmente é um processo de colonização da nossa parte, né? Que a gente tem a nossa visão de fazer as coisas, a gente chega nos lugares e começa a colonizar os lugares de acordo com a nossa própria visão. Ou seja, a gente começa a impor como que as coisas, enfim, deveriam ser. Mas a gente, quando chega nos lugares, a gente começa a fazer isso, a gente não tem assim, agora eu vou colonizar, assim, não é uma coisa americana, assim, yankee, né? Tipo o Texas, assim, né? Que eles vão dominar o mundo, assim, o Trump agora, né? A gente simplesmente vai fazendo as coisas, assim, né? Então tem aquele sentido um pouco de uma naturalidade de fazer aquilo. Só que é uma natural incapacidade de ver as coisas nos seus próprios lugares, né? Nos seus próprios contextos. Então isso é a base dos conflitos, né? Os conflitos eles surgem porque o outro também, ele dentro do mundo dele vai achar que a gente está ameaçando, que a gente está criticando qualquer coisa e ele vai se armar, né? Então isso começa a acontecer. Aí fica uma coisa interessante, porque, por exemplo, quando a gente começa a conseguir olhar para o outro, seja em que lugar ele estiver,
a gente começa a se dar conta que o outro, ele vai espelhar referenciais que ele tem dentro dele, assim como eu também faço. Isso produz o acolhimento, a compaixão. Por quê? Porque uma grande dificuldade que a gente tem é a gente congelar o outro dentro daquilo que ele está fazendo, né? Dentro daquilo que ele está manifestando. Eu sempre gosto de lembrar da Hannah Arendt, né? Porque ela fez uma coisa muito interessante nesse sentido, né? Acho que talvez alguns de vocês já tenham visto alguma coisa dela. Hannah Arendt. Hannah Arendt era uma filósofa alemã. Aí tem essa coisa, ela era uma mulher, que não era muito comum, né? Porque, enfim, é um ambiente meio masculino. E ela era judia. E ela foi estudar os nazistas, assim, tudo que não devia a princípio, né? Mas especialmente ela fez uma coisa que pouca gente conseguiu fazer na época, que era conseguir olhar para os nazistas. Porque os que tinham sobrado queriam simplesmente fuzilar eles, né? E ela teve essa ideia, assim, um pouco anárquica para a época, né? De dizer, não, peraí, vamos olhar para eles, né? Vamos ver o que eles estavam tentando fazer, né? Especialmente vamos se perguntar como é que eles foram capazes de fazer o que eles fizeram. Como é que eles fizeram essas atrocidades todas, depois eles eram capazes de chegar em casa e ter família. Tinha um filho, tinha um gato, tinha um cachorro, tinha um galinha, tinha tudo lá, tinha mãe em alguns deles ainda, né? E aí, como é que era possível unir esses mundos, né? Como é que o monstro que ordenou aquela coisa toda chegava em casa e tinha uma vida normal, assim, né? Como é que essa sensação de naturalidade deles ali por dentro acontecia? O que acontece? Para a pessoa fazer uma pergunta dessas, ela precisa ter um mínimo de estabilidade, porque se ela está simplesmente se sentindo afetada, atingida com raiva do outro, que chance que ela tem de olhar para o outro, né? Aí acaba acontecendo aquilo que é uma coisa super comum no Sansara, que é a gente acabar se transformando naquilo que a gente está tentando superar. A gente troca 6 por meia dúzia. E é um problemão isso no Sansara. Todo mundo que vem de movimento social, que vem de algum engajamento político, acaba tropeçando nisso. Porque se não tem o mínimo de intuição do mundo interno, não tem o mínimo de intuição de como que esses processos sutis acontecem, aquilo tu acaba criando uma luta pela não violência, por exemplo. Vamos ser não violentos, agora está dito. Pronto. E ai de quem desobedecer. Aí começam umas coisas estranhas assim, né? Então ela se deu conta disso, a Hannah Arendt, né? Então isso não é muito fácil, porque, por exemplo, você pega um torturador, você pega aqueles caras que construíram aquelas câmaras de gás, fizeram aquilo tudo, né? E aí, como é que você consegue parar e conversar com uma pessoa dessas, gerar uma apreciação pelo mundo do outro, especialmente você descolar tudo aquilo que ele fez da pessoa, né? Como é que você faz isso? Então ela se propôs a fazer isso. Ela foi super criticada, mas ela fez um trabalho maravilhoso, porque ela dizia uma coisa super interessante, que é assim, se a gente simplesmente fuzilar eles, a gente vai estar banalizando tudo que eles fizeram. Por que banalizando? Porque quando a gente simplesmente fuzila, a gente está se eximindo de olhar de modo mais profundo, porque de modo muito simplista, assim, muito banal, a gente acha que aquilo está resolvido. Não deixa de ser uma forma de você simplesmente revidar com a mesma ação que eles fizeram. Aí você simplesmente perpetua aquilo, né? Então ela se propôs a pensar sobre isso. Então ela criou essa noção da banalidade do mal, né? O fato de que se você, especialmente tentasse fuzilar todo mundo, você não termina com o mal. O que é uma coisa quase Foucaultiana, porque se você... o Foucault dizia isso, né? Se você simplesmente prender os corpos, é como se o processo sutil que vai produzindo as ações, ele segue solto. Ele não é pego. Tu consegue algemar esse princípio sutil que vai fazendo as coisas. Você prende os corpos, mas o princípio sutil ele segue. Tanto é que a gente tem caso de nazismo hoje em dia, no Brasil especialmente, né? Não especialmente, mas também no Brasil, né? Especialmente eu diria no Sul. Mas tem. Aí tem isso, ou seja, esses nazistas de hoje, que são neonazistas, não sei bem como chamar eles, nenhum deles teria talvez tenha uma relação com esse pessoal lá, né, que estava lá naquela época, mas eles se sentem. Aí como que pode? Eles não encontraram ninguém, eles não nada, eles super se acham assim, né?
coisa assim, esquizofrênica. Aí tem isso, ou seja, todos os nazistas daquela época talvez tenham morrido e esse troço segue vivo. Como uma série de outras coisas, né? Ou seja, todos os antepassados que tiveram raiva, tiveram inveja, morreram, e esses princípios ativos seguiram vivos. A roda da vida está aí, ó. Então é isso, ou seja, mesmo que os corpos que manifestem isso, eles flutuem, vão embora, esse princípio ativo segue solto. Então se a gente pensar que fuzilando a gente resolve, a gente está então se eximindo de olhar aquilo de modo mais profundo. Então vocês vejam, isso tem uma diferença muito grande da gente assumir uma postura em que a gente então vai dizer que a gente concorda com eles, ou que a gente está sendo então, está fazendo vista grossa, não é nada disso. É que a pessoa está justamente tentando entender, para poder justamente conseguir ultrapassar. Então é como se não fosse possível a gente realmente conseguir ultrapassar alguma coisa, se a gente de algum certo modo não se propusesse a parar e olhar para aquilo de modo mais cuidadoso. Então a sabedoria do espelho, ela vai nos oferecer essa possibilidade da gente parar e olhar para como que a gente está, quais são esses filtros que a gente está usando para ver o que a gente está vendo. Porque o que a gente está vendo está na dependência de certos filtros, né? Então a gente começa a se dar conta disso. Então a gente se dá conta que o outro, seja esse outro quem for que esteja na nossa frente, por exemplo, ele vai simplesmente espelhar os referenciais que ele tem dentro dele, assim como eu também faço. Quando a gente consegue fazer isso, ou seja, quando a gente consegue parar e a gente se dá conta disso, a gente abre um espaço. Esse espaço ele vai produzir o acolhimento. Esse espaço ele vai produzir a compaixão. Então é simplesmente uma capacidade nossa de fazer essa compaixão surgir a partir da própria contemplação dessa situação aparentemente raivosa que a gente se enfiou dentro, né? Então se a pessoa olhar com profundidade para aquilo, a compaixão aparece. Agora, essa qualidade da gente se colocar no lugar do outro, a gente faz isso o tempo inteiro. Só que isso nem sempre é visível para nós, isso nem sempre fica óbvio. Mas isso é uma coisa quase instintiva. E eu não vou nem dizer que é uma coisa dos humanos, porque os bichos também fazem isso. Por exemplo, mesmo que a pessoa nunca tenha sido introduzida ao budismo, ou qualquer coisa das 5 sabedorias, a pessoa já tem uma intuição de se colocar no lugar do outro. Todo mundo tem um pouco, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela é um bom professor, alguma coisa assim, ela tem o mínimo de capacidade de se colocar no lugar do aluno para saber o que o aluno está precisando. Se é aquilo que ela tinha de material pronto, ou se é aquilo então que ela olha e vê que ele talvez esteja precisando. Se a pessoa for um bom médico, ela vai ter um pouco essa capacidade. O pai, mãe, namorado, todo mundo precisa disso. Filho, né? Que é uma capacidade nossa de, peraí, mas vamos olhar para isso daqui. Aí, a gente, quando faz esse movimento, a gente vai andando. Só que dentro do Sansara, a motivação que nos leva a fazer isso, geralmente é uma motivação um pouco torta, né? Então, isso nem sempre acaba produzindo uma compaixão de modo mais genuíno. Porque isso sempre tem, assim, um interessezinho, né? Então, é como uma pessoa, assim, um caçador, por exemplo, que quer pegar algum bicho, alguma coisa, aí ele começa a estudar o comportamento do bicho para lá e pegar o bicho. Então ele vai fazendo esse movimento, se colocar no lugar do bicho para enfim lá e carnear o bicho, né? Então todo mundo tem um pouco essa capacidade, só que a gente pratica isso um pouco torto, né? A gente não toma essa habilidade que a gente traz de modo natural e aprofunda ela, olha de modo detalhado para ela, né? Mas a gente está aqui conversando sobre alguma coisa que a gente já está o tempo inteiro fazendo. Só que a gente faz como se a gente fizesse de modo um pouco descuidado, né? Se aquilo acontecesse de modo, assim, praticamente quase que impulsivo, né? Então, é melhor olhar assim. Um outro ponto aqui, a sabedoria do espelho e a mandala de Akshobhya são interessantes, é que essa sabedoria nos ajuda a ultrapassar a visão utilitária que a gente desenvolve quando a gente opera a partir dos 6 reinos. Por quê? Porque
que dentro do Sansara a gente não olha para o que quer que seja no seu próprio mundo, mas sempre a partir de como podemos nos beneficiar daquela pessoa ou da situação, tentando de certo modo colonizar o mundo. Por quê? Porque cada um dos seres que está em algum daqueles 6 reinos, vocês olham assim, por exemplo, os 6 reinos, a gente não deveria olhar assim como lugares físicos, ou como emoções no sentido assim, de um sentimento apenas. Mas os 6 reinos, eles vão também se apresentar como quase como que táticas de como que a pessoa faz para encontrar felicidade, por exemplo. Então, por exemplo, a pessoa quando está dentro de uma bolha do reino dos deuses, ela tem a sensação que se ela começar a seduzir os outros, aquilo vai produzir felicidade dentro dela. Isso não está uma coisa clara para ela, mas naquele momento ela pensa que o melhor que ela pode fazer é seduzir os outros. Ela vai seduzindo, ela vai engambelando, de modo que as pessoas olhem para ela, de modo que as pessoas então reconheçam qualquer coisa assim, e ela pensa que isso então é que vai produzir felicidade. Aí a pessoa ela não está olhando para o outro, né? O outro ele virou um instrumento da pessoa poder manipular e fazer aquilo acontecer, né? Por dentro do reino dos deuses. Dentro do reino dos semideuses, o outro ele é um rival. Ele é alguém que a gente tem que ganhar. Alguém que a gente tem que superar, porque senão ele vai nos passar e aí como é que a gente fica? Não pode deixar assim. Então, vamos pensar numa coisa mais isso. Como é que a gente pode fazer aquilo dar mais certo, mais rápido, mais eficiente, ou mais alguma coisa? Aí a tática aqui, ela é a tática dessa sensação muito sutil de competição. Como é que a gente faz para enfim ganhar do outro? Só que, de novo, a gente olha para o outro e não está nem suspeitando do outro, a gente não está nem interessado. A gente está simplesmente olhando como é que a gente pode ganhar do outro. O outro ele é quase um personagem, ele é um acessório da nossa competição. Um penduricalho, vamos dizer assim, né? Então se a gente ganha, a gente nem olha mais, né? Se a gente perde, a gente fica meio... Mas, enfim, o ponto é que a gente não está olhando, né? A gente não vê o outro, a gente vê uma imagem, um reflexo um pouco torto do outro dentro da gente, né? Se a pessoa vai usar uma inteligência do reino dos humanos, ela tem uma coisa assim mais pragmática, né? Ela nem tem assim esse poder todo de sedução, e ela também assim não está disputando Terceira Guerra, ela não está assim agora ganhando um campeonato mundial de alguma coisa com outro. O reino dos humanos é assim, né? Como é que a gente faz? Ela olha para o outro e pensa, será que se eu convidar o outro para isso, ele topa ir junto? Será que ele me ajuda naquilo outro? A pessoa tem uma visão um pouco mais utilitária assim nesse sentido, né? De uma causalidade, né? O outro ele é um instrumento para a gente harmonizar o nosso mundo, né? Porque o grande desejo dos seres humanos é ter essa noção de apego, ela bem estruturada assim, né? Então a realização dos seres humanos é grama cortada, né? O telhado lavado, os vidros assim bem limpinhos, assim que tu não vê uma poeirinha, a louça toda lavada, tudo guardadinho, assim, não tem nada nem no escorredor, né? Todas as contas pagas de preferência, né? Todos os e-mails respondidos, tu não deixou ninguém para trás, a revisão do carro está em dia, né? As prestações estão pagas, a pessoa conseguiu entregar todos os trabalhos, e agora ela está então pensando que no próximo ano, se ela conseguir tirar férias, que ela não sabe bem, mas se sobrar um dinheirinho, daí ela quem sabe consegue fazer aquela viagem que ela está não sei quantos anos sonhando fazer. E aí, se tudo der certo e aquele outro negócio que ela tentou der certo, ela troca de celular porque aquele já não dá mais, né? Então, os seres humanos, eles têm uma coisa assim, né? Não é tão heróica assim, né? Então, eles têm uma coisa mais de fazendo e arrumando aquilo, né? Então, os seres humanos, eles vão olhando uns para os outros e como que eles podem ajudar a que esses planozinhos deem certo, né? Então, se o outro me ajudar a dar certo nesse plano, beleza. Senão, eu não sei bem não sei bem se eu sigo ou não sigo, né? Porque o ponto é fazer essa coisa toda funcionar, né? No reino dos animais, aquilo já é mais complicado, porque o outro, no máximo, é alguém que pode fazer um cafuné, assim, né? A
Porque a pessoa, ela, olha, dá muito trabalho, então me deixa aqui, assim, né? Aí o outro é alguém que a gente eventualmente pode se escorar um pouco, né? Ou alguém que, de preferência, então, não nos perturbe, né? Que você fique no seu quadrado, eu fico aqui no meu e a gente, assim, fica bem, né? Eu não preciso olhar para certas coisas, você também faz de conta que não está vendo nada, e assim a gente vai andando, né? Aí você cria como que uma região sutil de uma indiferença ativa, né? Tá vendo, mas não tá vendo, né? Então o reino dos animais ele vai nos colocar nessa bolha, assim, que a gente vai ficar um pouco anestesiado ali dentro, né? Aí a tática aqui de relação com o outro é isso também. O outro ele é interessante só se ele nos ajudar a ter sucesso nessa bolha de ficar aqui e que nada se mexa. Dentro da paisagem dos fantasmas famintos, o outro é visto como a cereja do bolo. Porque a gente está numa posição de carência, né? Então tudo que a gente quer é esse outro. Aí também a gente não está olhando para o outro, a gente está tentando sugar o outro, né? A gente está chegando com um aspirador, assim, aqueles turbo power, assim, vendo se a gente consegue sugar o outro, né? Porque a pessoa está olhando aquilo num sentido que tudo que ela precisa é daquilo, né? Então a pessoa não está olhando para o outro, o mundo dele, como é que tá, como é que não tá, a pessoa está simplesmente sugando aquilo. Então a tática sutil aqui é uma tática da carência, né? Como é que a gente faz para, enfim, conseguir aquilo? Então, de novo, a gente não está olhando para o outro. E aí, lá na parte de baixo, assim, lá já queimando, é o reino dos infernos, né? Então, o reino dos infernos a gente quer simplesmente fuzilar o outro, né? A gente não quer nem olhar. Fuzila e deu. Então, cada dessas perspectivas, o outro ele aparece com uma face correspondente ao lugar que a gente está. Só que nenhum desses lugares que a gente está é um lugar em que a gente consiga de fato olhar para o outro. O outro é simplesmente um personagem dentro de alguma tática dessas, né, de algum jogo desses. Então, quando a gente olhar para a Akshobhya, ele vai nos ajudar a conseguir olhar para o outro com apreciação, no mínimo, né? E quando isso começa a acontecer, isso é o princípio do acolhimento. Isso é o princípio de um processo de empatia que vai, à medida que vai se aprofundando, ele vai se transformando no próprio processo de compaixão, né? Uma coisa que vai ficando clara é assim, é uma capacidade nossa da gente se desprender da própria sensação da gente, por um lado, a gente se desprender da sensação da gente pensar que a gente é aquilo que a gente está manifestando. Porque, por exemplo, se eu internamente não consigo ver um mínimo grau de liberdade dentro de mim, é muito pouco provável que eu vá conseguir ver um grau de liberdade dentro do outro. Então isso é muito comum, né? Porque como a unidade de medida passa a ser apenas nós mesmos, né? Então, se a gente não se trabalha, se a gente não olha para esse processo dentro da nossa própria prática, né? Dentro do nosso próprio caminho, a gente não faz essa prática da gente conseguir se olhar, é como se a gente vai ter uma natural dificuldade de ver isso no outro. Porque é como se, por exemplo, se eu não consigo me acolher, como é que eu vou acolher o outro, né? Aquilo fica um pouco paradoxal. Porque é um pouco estranho a gente pensar que a pessoa ela é compassiva com o outro, é acolhedora com o outro, alguma coisa com o outro, e a pessoa se tortura, né? Então aquilo é meio fake, na verdade, né? Então o ponto é assim, se a gente vai, à medida que a gente vai naturalmente desacoplando uma sensação que a gente está construindo uma identidade assim, assado, que tem essas coisas ou que não tem, mas a gente está olhando aquilo de uma forma mais impessoal, a probabilidade da gente conseguir olhar para o outro de forma mais impessoal é maior. Então isso significa que a gente consegue chegar mais perto do que ele está realmente manifestando.
uma coisa muito boa para a gente ver é a própria relação que a gente vai tendo com os mestres, né? Porque eu lembro, assim, principalmente logo que eu conheci o Lama, eu ficava chocado de ver como eu tinha realmente a sensação que ele estava entendendo o que eu estava dizendo, ainda que eu fosse meio confuso quando eu tentava explicar para ele as coisas. Aí eu ficava muito tempo pensando como é que ele consegue, né? Porque ele não olha para a pessoa congelando a pessoa no que a pessoa está apresentando, né? Se tem uma coisa que ele não vai fazer é congelar o outro em algum lugar, né? Mas isso significa que ele não se congela também. Agora, para a pessoa não se congelar, significa que ela já superou a expectativa de que ela tem que ser de um jeito. Porque no exato momento que a pessoa se constrói, ela constrói uma identidade de que ela tem que ser assim, a pessoa está se congelando ali. Ela está se sepultando, na verdade. Por quê? Porque é bem provável que a pessoa não consiga sustentar aquilo. E aí a pessoa vai começar a se frustrar. Aí a unidade de medida dela é esse termômetro. Quando ela começa a olhar para os outros, ela pensa, todo mundo é igual, é todo mundo fake. Porque é a experiência que ela tem, né? Ou então ela pode romantizar absurdamente. Não, eles são iluminados, eles já nasceram assim. Né? Já vieram prontos. Eles fizeram lá não sei quanto tempo de retiro, acho que caiu uma transmissão que veio do mestre dele, mas nós aqui, essa turma aqui, não, galera, vamos dar real aqui, né? Então isso acaba acontecendo. Então, para a gente poder acessar melhor o mundo do outro, a gente vai precisar gerar uma liberdade com relação à nossa própria sensação de mundo. Senão aquilo nunca vai ser verdadeiro, né? Principalmente, e o ponto é que o lugar do outro é um lugar sutil, não um lugar físico. Do mesmo modo que o lugar que a gente está é um lugar sutil e não um lugar físico. Isso é bonito de ver, por exemplo, constelação familiar, né? Que não é uma coisa nem budista. Mas é assim, tu tem umas pessoas lá que não sabiam de nada, de repente elas quase que incorporam assim, né? E começam a agir e a pessoa fica olhando assim e não sabe bem se acredita, não, né? Mas é isso, aquilo é totalmente impessoal. Ou seja, esses lugares que as pessoas assumem, eles são lugares impessoais, eles são um atestado de que a natureza da pessoa é livre. Porque se a natureza da pessoa fosse rígida, ela não seria capaz de transitar por esses lugares, mas é justamente porque ela transita que ela não está fixada. Tá certo, está meio rangendo ali, né? Aquilo não se mexe muito, né? Mas tem como a pessoa ir alisando aquilo e vendo outras coisas com o tempo, né? Mas aí isso é super importante. Aí a pessoa desacopla, né? A compaixão ela vai surgir quando a pessoa começa a ter essa sensação. Não significa que ela vai ter que ter essa conversaiada toda que a gente está tendo aqui, né? Imagina, dá um cansaço em todo mundo, né? Se tiver que passar por isso. Mas pelo menos isso aqui se torna uma coisa um pouco intuitiva, né? Porque é como se a gente já estivesse olhando não só para como que a gente olha para o outro, mas a maneira como a gente olha para o outro, ela vai refletir a maneira como a gente se constrói ali dentro, né? Eu não tenho como falar do outro sem estar falando de mim mesmo ali dentro, né? Eu não tenho como separar isso. Então, quando eu falo do outro, eu estou falando de mim ali dentro, tu não separa, né? Então, às vezes, a gente usa essa noção assim, da pessoa falar sobre o outro para ela se acusar, né? Que é essa coisa que o Lama sempre brinca, né? Que o Rinpoche falava, né? Que se a gente quer saber como é que está o outro, tu não vai lá e pergunta para o outro, né? Como é que ele está. A pessoa é suspeita. Tu vai e tu pergunta indiretamente, né? E o fulano, como é que tá? Tu pergunta para a pessoa, né? E o ciclano? Aí começa a ficar uma coisa um pouco esquizofrênica, né? A pessoa, e aí, tu tá bem? Não, eu tô ótimo, tô estável, tô bem, tô repousando na bem-aventurança. Ah, tá. E o fulano aquele? O fulano aquele é um saco. Aí tu fica meio assim, né? Que bem-aventurança é essa? E aquele outro lá que tu cruzou? Não, aquele lá acho que tem que mandar embora. Aí fica estranho, né? Porque a pessoa vai se colocando num pedestal. Aí ela tá todo mundo afundado no oceano do sofrimento, a pessoa tá lá abafando, né? Flutuando sobre alguma coisa, né? Aí fica super estranho, né?
Aí aqui a gente se dá conta desse aspecto completamente interdependente, né? Completamente interdependente. Agora o ponto é que a gente está olhando para isso aqui também na perspectiva das nossas emoções, né? Então vai fazer parte do nosso roteiro de prática a gente identificar situações que a gente reconheceu assim raiva, né? Rancor, assim um ódio. A gente reconheceu que uma crítica, né? Autoritarismo, né? A gente sendo colonizador naquele momento, né? Aí o que a gente faz? Perfeito. A gente faz uma listinha tipo de Metabhavana. A gente olha assim, né? Aí a gente começa a olhar com isso daqui também, né? Então pode ser que a gente talvez não consiga, dependendo da intensidade da experiência, a gente não consiga. Então a gente pode começar por umas um pouco mais leves, assim. Mas imaginando que a gente vai ter que olhar para as mais pesadas também. Então a gente começa a olhar, né? Isso aqui, aí a gente está lá super calmo, assim. Vocês fazem um pouco de shamatha antes, né? Para pelo menos dar uma aliviada, né? Assim, preparar o terreno, pelo menos. Aí vocês tragam aquilo na mente. Aí vocês começam a olhar, né? Aí a gente se dá conta de que a gente sempre se sente incomodado porque a gente está se sentindo ameaçado. Ou seja, a gente estava tentando sustentar alguma coisa e aquela pessoa surge como uma ameaça, de alguma forma. Aí a gente começa a olhar, mas o que é isso que a gente está sustentando, né? Aí a pessoa começa a olhar para aquilo e pensa, eu preciso disso, né? Aí a pessoa se vê equilibrando. Às vezes é como se a pessoa estivesse quase que segurando um bambu na palma da mão, assim, né? Tentando equilibrar aquilo, de tão difícil que é, né? Ela fazendo esforços, assim, meio um super vendaval, ela tentando equilibrar aquilo, um baralho de cartas, assim, e o tsunami chegando, né? E a pessoa ali, né? Brava com todo mundo, né? A gente começa a olhar, ou seja, uma capacidade nossa de realmente perceber, assim, de modo sereno, o que está acontecendo aqui, né? O que cada um está tentando dizer, né? O mundo que cada um está. A gente vê que a medida da nossa incapacidade é a medida da nossa frustração, né? Ou seja, quanto maior a nossa incapacidade de realmente perceber o que está acontecendo ali, maior a nossa raiva, maior a nossa frustração. Quanto menor a nossa incapacidade, menor essa frustração, né? É muito importante também que a gente não pense que a gente vai, tipo, passar borracha assim e vai ficar todo mundo limpo, assim, né? No sentido de que a raiva é uma coisa horrível que a gente não deveria sentir, né? Então sempre tem esses mestres que nos absolvem, né? Então volta e meia pergunta para o Dalai Lama, né? E o senhor tem raiva, por acaso? Sempre tem um ocidental, que, claro, né? Óbvio. Vai perguntar para o Dalai Lama se ele ainda tem raiva, né? Vocês imaginem se o tibetano perguntar isso para ele. O Dalai Lama diz, tenho, com certeza. Aí ele diz assim, por 5 minutos. Eu acho super boa essa resposta. Porque, é assim, não significa que é um ser amorfo, né? Mas significa que tem uma habilidade absurda, né? De olhar para aquilo e buf, iluminar aquilo, né? Às vezes tem coisas que surgem para nós e a gente fica 10 anos segurando aquilo, né? E fica com aquilo, né? Mas tem horas que aquilo passa, daqui a pouco aquilo volta. Aí fica. E fica girando ali dentro, né? É. Então isso acontece. Então é uma coisa incrível, né? Se a pessoa, ao invés de 10 anos, levar 1 ano, pá, avançou 10 vezes no tempo, né? De 1 ano para 6 meses, nossa senhora, né? 6 meses para 1 mês, aquilo vai indo, né? Então essa capacidade progressiva da gente conseguir olhar com as coisas, não só sem se sentir tão perturbado, mas também olhando realmente o que está acontecendo ali, né? Isso não significa que a gente agora vai começar a se cobrar, né? Ah, já estou tanto tempo sem sentir raiva, pá, que bom, aí puff, cai, né? Aí a pessoa volta para o materialismo espiritual, ela começa então a criar uma expectativa, alguma coisa. Então não é o caso. Mas a gente vai ver que está numa dependência total da gente conseguir olhar para as coisas do jeito que elas estão acontecendo ali, né?
Então tem esse aspecto da emoção. É como se o próprio sentimento, né, que a gente vai ter da emoção, a energia da emoção em si, ela não tem nada. Não é assim bom ou ruim. Essa energia surgindo é a energia que está ligada a essa família de Akshobhya. O ponto é que ela está sendo filtrada por uma fixação, ela está sendo filtrada por uma sensação de um jogo. E se a gente simplesmente soltar, aquilo naturalmente vai se manifestar de forma desimpedida. Então, uma das coisas interessantes que vai acontecendo dentro da prática é assim: no início, a sensação de estabilidade parece que vem do controle, de uma capacidade nossa de incessantemente estar assim, né, ativo, tudo sob controle. Né? Tudo bem, tudo sob controle. Como a pessoa vai andando ali dentro, ela vai descobrindo que a estabilidade, ao invés de ser alcançada pelo controle, ela justamente é perdida quando a pessoa começa a controlar. Então, se a pessoa está em silêncio e ela simplesmente solta, ela relaxa, ela, sem que ela perceba, ela começa a repousar numa dimensão estável. Aí se surge alguma coisa e a pessoa sai correndo atrás, ela começa a ter que equilibrar um monte de coisa para não perder aquilo que surgiu assim de modo fugaz dentro da mente dela. Aí ela começa a equilibrar um monte de coisa, empurrar umas coisas para o lado para poder ter aquilo. Aí ela, lá pelas tantas aquilo explode, a pessoa volta para um espaço assim. Assim que a pessoa perceba, ela retorna. A estabilidade é um local que a gente retorna. Não é um local que a gente equilibra e vai fazendo um milagre para manter em pé. Mas a estabilidade, ela vai sendo um local que a gente progressivamente retorna. Se vocês olharem na sadhana, tem essa instrução muito curta, né, dessa prece chamada Iluminação da Sabedoria Primordial, que vai dizer assim: retorne a este lugar primordial de repouso. É como se a prática ela fosse um constante retorno a esse lugar grandioso e primordial de repouso. A pessoa se vê equilibrando um monte de coisa e solta. Daqui a pouco ela sai meio nervosa assim, volta. Né? Meditação é um pouco isso, né? A gente está lá quietinho, daqui a pouco vem alguma coisa. Eu preciso fazer aquilo, eu lembrei de não sei o que. A gente, daqui a pouco, volta. É um progressivo, né? Às vezes a pessoa está meia hora meditando, ela se deu conta que ela passou meia hora com o ombro meio assim, porque ela estava meio nervosa com alguma coisa. Ela... Então a gente vai se dando conta disso, né? É um progressivo soltar. Esse progressivo soltar, ele naturalmente vai levando a uma condição de uma estabilidade mais natural, no sentido de não estar ligada a um jogo, um equilíbrio assim forçado, né? Bom, mas já são 9h20. Aí, eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Fausto, não quer dizer nada? Pior que não. Vale protestar também. Com certeza, a raiva aqui é o mais intenso, né? Porque é como se fosse a emoção associada mais especificamente de modo didático. Mas a gente vai se dar conta de, por exemplo, cada uma dessas emoções, elas vão estar intensas em nós porque a gente está fixado, jogando um jogo, aí a gente não está vendo o outro. Aí compaixão zero, entende? Então compaixão não é dó, não é piedade. Porque essa noção do dó, assim, né? Ter pena, né? Ela tá ligada a tu congelar o outro, né? Tadinho, né? Aí surge o tadinho. O coitadismo, né? Porque tem um congelamento do outro naquela condição, né? É como se a gente... Isso tem, muito provável que talvez tenha uma noção de superioridade ali, né? Da própria pessoa.
Porque ela está se vendo, coitado, ele está lá nessa situação. A noção de pobre, ela vem disso, né? Porque o pobre, ele sempre surge na medida daquele que diz, né? Que o outro é pobre. Porque a unidade de medida é ele mesmo, né? Então o outro é pobre com relação a ele, né? Mas o que ele acha que é pobre, não que o outro é pobre, né? Pobre com relação ao que ele pensa que seja pobre, né? Então no capitalismo é isso. O pobre é alguém que não tem o que os outros acham que não deveriam ter e não tem. Eu acho assim surreal a situação dos povos indígenas no Brasil, porque esses mais de 500 anos de contato com eles é uma tentativa progressiva de transformar o índio em pobre. Por quê? Porque tu tira a terra, que enfim era deles. Aí tu tira a cultura, que enfim era o que eles tinham sobrado, né? Aí o que sobra? Eles vão virar pobre, vão pra favela. Aí você também não tem mais o que oferecer, porque eles também... Pobre fica de estranho, porque eles não são brancos, né? Ou seja, não tem lugar, entende? É uma coisa tão esquizofrênica que você não tem lugar para nada daquilo que se encaixe dentro do seu universo que é desse tamanho, né? Aí não cabe nada ali dentro. Eu não congelaria a emoção que predomina, mas eu investigaria, como dizer, né? O que está em jogo para aquilo estar tão intenso? Então, o que está em jogo vai apontar uma região que a gente está, naquele momento, que a gente não está disposto a abrir mão. A intensidade da nossa fixação a isso é igual ao sofrimento que a gente vai estar colhendo naquele momento, né? Por isso, assim, se a gente tem coisas que a gente... Imagina, a pessoa ficou a vida inteira dela sonhando com alguma coisa, botando aquilo lá na frente, se aquilo desaba, é como se a pessoa não tivesse outra opção. A pessoa fazer o quê? Vai se desesperar, porque ela passou quanto tempo construindo aquilo, né? E se apegando e construindo uma fantasia complexa ali dentro, né? Mas aí a pessoa vai olhar, ela pensa, meu refúgio, porque isso está ligado ao refúgio também, né? A pessoa descobre que as coisas que nos fazem sofrer é porque a gente tem refúgio nelas. Então aí a pessoa descobre, né? Ela vai ser desafiada a ampliar o refúgio. E ao fazer isso, ela vai se ampliar, ela vai ser desafiada a também a conseguir olhar o outro dentro do mundo dele. Então, se a gente não fizer isso, não vai ter como ter... Se a gente não conseguir olhar de fora do jogo, não tem espaço para compaixão. Porque a compaixão não faz parte do processo, né? Por isso que as pessoas não acreditam em compaixão, porque elas não conseguem ver um pouco fora da bolha, né? Se a pessoa acredita cegamente na bolha, não tem mesmo como, porque aquela bolha não tem espaço para nada. Agora, se a pessoa, se não furar a bolha, pelo menos ampliar um pouco, aí a pessoa vê que outras opções são possíveis, né? Eu lembro na antropologia tinha os debates homéricos, assim, porque tinha uns antropólogos de antropologia urbana que eles trabalhavam com essa questão urbana, né? E aí eles vinham apresentar, assim, né? Porque é um processo muito interessante, né? Apresentar esse processo de relação, né? Como é que ele vai acontecendo. E aí eles trazendo essa noção, né, de que... Aí o que eles vão fazer? Eles vão entrevistar as pessoas longamente, vão conviver principalmente, né? Conviver, vão estabelecer vínculo, né? Vão estabelecer relação, e tem trocas. E tu necessita gerar uma proximidade, né? E por um período, assim. Então não é assim, eu vou lá, fiz uma entrevista, tipo jornalista, né?
Então aquilo tu tem todo esse processo de estabelecimento de vínculo, né? E tem o estranhamento mútuo, né? Porque quando tu começa a pensar, e aí, eu sou o quê? Eu sou só um informante? Tu acha que eu sou o quê agora? Então tem essa desconfiança, tem um processo longo que vai se estabelecendo ali, né? Mas à medida que isso vai se amadurecendo, é como se fosse quase um contrato sutil que vai se estabelecendo, né? Um pacto, vamos dizer assim, vai ficando claro também como que o outro enxerga o mundo, né? E vai ficando claro como que eles estão vendo, o que eles imaginam, do dia que eles vêm, né? Como é que tu vai estabelecendo quase um processo assim. Aí eu lembro assim nos seminários aí o pessoal contando, né? Especialmente que eles não queriam sair de lá. E tinha os outros, como que não? Eles não querem. Quem disse que eles não querem? Você disse que eles não querem? Não, eles mesmos dizem que não querem. Aí começa essa coisa, né? Mas você gostaria de viver nessa situação? Sim, mas eu não sou a unidade de medida, nem você. A unidade de medida deles é eles mesmos, né? Aí fica essa conversa meio estranha, assim, porque se a pessoa... Isso não é um bom parâmetro, assim, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Tudo bem, isso é interessante. Só que você toma, assim, a sua experiência pessoal como unidade de medida para todo o universo. Aí aquilo fica estranho, porque eu chego em outros universos que os referenciais são outros, aquilo não encaixa direito. Então vai precisar um radicalismo ali para a coisa funcionar, né? Então, diz respeito a isso, né? Diz respeito a chegar lá e olhar o que está acontecendo, né? O grande problema desse processo é que quando você chega numa situação dessa, você pensa que para o outro ficar melhor, ele tem que ficar um pouco parecido com você. Aí é o sucesso dele. É como se consertar o mundo fosse tornar o mundo um pouco parecido com nós mesmos. Seja lá quem for esse nós mesmos, né? Esse é o grande desafio, assim, né? Entre outros, né? Mas é o fato, porque como a pessoa ela é a unidade de referência para tudo, ela chega lá, ela pensa que se aquilo ficar um pouco mais com a cara dela, aquilo, então tá todo mundo salvo, né? Claro. Pode ser. Pode ser que não. É difícil porque o capitalismo é uma fábrica de fazer pobre. Se os pobres de um lugar melhoram é porque criou outros em outro lugar. Isso não foi feito para funcionar. Isso foi feito para a desigualdade existir, né? Se tu for olhar aquilo a fundo é sem fim aquilo, né? Porque é um sistema que produz e reproduz pobres, né? Então se na época do glorioso bem-estar social da Europa, assim, que você tinha pleno emprego, você tinha aquilo funcionando, você criou pobre num monte de lugar, né? Aí se os pobres do outro lugar começam a melhorar, porque outros em outro lugar surgem. Porque tem que ter alguém que vai fazer o serviço sujo, né? Que ninguém vê. Sempre tem. Mas ninguém vê, faz de conta, né? Mas aquilo está lá. Mas assim, nós estamos falando isso só num sentido externo, né? A gente nem está levando em conta o mundo interno, não está levando em conta a felicidade das pessoas, as pessoas ficam deprimidas, não está levando em conta um monte de coisa, né? Tu está só falando aquilo num sentido externo, né? Que é o que em muitos casos, até onde muita gente vai olhar isso só, né? Então isso não tem muita fórmula, né? Então tá. Então a gente vai se despedir, a gente vai descansar agora, fazer dedicação. Então que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenha alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras.
possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e probabilidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lobcho sun ring luche zan lin sa sun cha parpel Chosun não adam midrau do sungelesho. Boa noite, bom descanso. Até amanhã.